vida restaurada. Eu tenho plena convicção que o desejo de Deus para mim e para a sua vida é nos dar uma vida restaurada. E eu tenho plena convicção que cada um de vocês aqui, cada um de nós desejamos uma vida restaurada. Uma vida restaurada com os relacionamentos restaurados, família restaurada, um casamento restaurado. Como nós vimos nos testemunhos, nós desejamos uma vida restaurada. E eu também acredito que todos nós aqui já enfrentamos situações adversas, lutas, dificuldades, provações, situações que nos machucaram, situações que vieram até nós e nos entristeceram, que diversas vezes nos fizeram pensar em desistir. Quem é aqui que nunca pensou em desistir? Em jogar tudo para o ar e largar tudo, cansado, machucado, ferido, magoado, de tanta pressão, por tanta luta, por tanta dificuldade. E quando essas situações passam nas nossas vidas, muitas vezes nós ficamos jogados, como eu fico imaginando um campo de batalha, quando o exército inimigo vem e assola o outro exército, e fica aquele monte de soldados tirado, jogado, ferido, mas ainda com vida, mas lá tentando. Muitas vezes é assim que nós nos sentimos, depois de tantas provações, de tantos problemas. E eu tenho visto que é dessa forma que muitos de nós permanecem, mesmo depois de tantas aflições, mesmo depois de tantas lutas, permanecem caídos, lamentando as dores da vida, lamentando os sofrimentos, sangrando. E então, talvez seja por isso que nós temos visto como tem crescido o número de pessoas depressivas, como tem crescido o número de pessoas presas à depressão, presas à ansiedade, as tantas síndromes que hoje deram um nome, pânico, burnout e tantas outras, inclusive o luto patológico, que é aquela síndrome, aquela patologia que enfrentam as pessoas que não conseguem elaborar as suas perdas, que não conseguem encarar os seus sofrimentos, e essas pessoas vão aos poucos definhando, morrendo, deixando de alimentar a sua fé. E quantas vezes isso acontece nas nossas vidas? Nós corremos o risco de, ao enfrentar as lutas da vida, desanimarmos, nos prostrarmos e ficarmos como aqueles soldados feridos, desistindo da vida, esperando o socorro, mas o socorro não vem. É um fato, meus irmãos. Todos nós aqui, se não a grande maioria de nós aqui, nós já enfrentamos situações terríveis na vida. Nós já passamos por diversidades e já nos encontramos feridos. Mas eu creio que o desejo do coração de Deus para cada um de nós aqui é que a nossa vida seja totalmente restaurada. É que a nossa vida seja totalmente curada das dores emocionais, dos traumas, das lutas que nós enfrentamos, que nos marcaram de tantas formas. Eu creio que Ele não apenas deseja, mas que Ele tem essa vida restaurada a cada um de nós. É a vontade dEle restaurar. Eu creio também que Deus, Ele quer, através da dor, através do sofrimento, das perdas, das privações, Ele quer nos fortalecer, Ele quer nos equipar, para nos capacitar e nos usar para viver o perfeito propósito que Ele tem para as nossas vidas. Muitos de vocês, acredito que a grande maioria de vocês sabe que ano passado foi um ano muito difícil para mim e para minha esposa. Nós enfrentamos um vale muito triste quando nós tivemos que enterrar a nossa filha, a Mel, quando ela veio a óbito com 32 semanas e 4 dias de gravidez. E foi de uma forma muito inexplicável, porque até hoje não há explicação, a medicina não explica, os médicos não entendem, e nós também não entendemos. Naquele momento, o golpe da vida que
de vez em quando vem e nos acerta, veio e nos nocauteou, nos derrubou. Nós ficamos despedaçados, nós ficamos amedrontados, nós ficamos muito feridos. Mas já se passaram 10 meses que nós passamos por esse vale, e neste período Deus tem feito aquilo que Ele sabe fazer de melhor. Ele tem restaurado as nossas vidas. Ele tem gerado vida no nosso coração. Ele tem trazido esperança de novo. Talvez você chegou aqui nessa noite, quem sabe você não teve que enterrar o seu filho ou a sua filha, mas você tem passado por situações adversas. Quem sabe você teve que se despedir de alguém que você tanto ama. Quem sabe as circunstâncias no seu casamento, na faculdade ou no trabalho, seja lá onde for, tem destruído as suas emoções, tem feito você pensar em desistir. Quem sabe você tem se sentido magoado, acabado, traído, sem chão, e as lágrimas são o que tem molhado o seu travesseiro toda noite. Nessa noite, meus irmãos, nessa noite, através da minha vida, o Espírito Santo está dizendo aqui: eu tenho uma vida restaurada para você. Não acabou aqui, não terminou nesse sofrimento. Isso só foi um episódio, ainda tem muito mais para acontecer. E não importa o que passou, não importa o que você está passando, o Senhor diz: eu tenho um futuro de paz e prosperidade para a sua vida. Creia, creia. Então, diante disso, meus irmãos, eu quero meditar, eu quero refletir com os irmãos no Salmo 126 e extrair desses salmos algumas verdades, algumas posturas que nós também precisamos ter para, de fato, vivermos uma vida restaurada. Quando o Senhor trouxe os cativos de volta a Sião, foi como um sonho. Então a nossa boca encheu-se de riso e a nossa língua de cantos de alegria. Até nas outras nações se dizia: o Senhor fez coisas grandiosas por este povo. Sim, coisas grandiosas fez o Senhor por nós, por isso estamos alegres. Senhor, restaura-nos, assim como enches o leito dos ribeiros no deserto. Aqueles que semeiam com lágrimas, com cantos de alegria colherão. Aquele que sai chorando enquanto lança a semente, voltará com cantos de alegria, trazendo seus feixes. Com base nesse texto, eu quero apresentar aos irmãos, nessa noite, 3 atitudes, 3 posturas que nós precisamos adotar na nossa vida, se a gente quer de fato desfrutar de uma vida restaurada. Em primeiro lugar, para viver essa vida restaurada, inspire-se no que Deus já fez. Inspire-se no que Deus já fez. Se motive nas coisas que Deus já fez na tua vida. E aqui eu quero fazer uma pergunta bem direta a cada um de nós aqui. O que é que Deus já fez na sua vida? O que é que Deus já fez na sua história? Quando foi que Deus tocou na sua vida de uma forma especial, que você não tem como negar, que se não fosse Ele agir na tua vida, você não teria suportado? Quando foi que Deus agiu? Aquele momento que você estava quase desistindo, aquele momento que você já estava abrindo mão de tudo, que você não queria mais saber da sua fé, que você não queria saber mais de uma situação que você estava encarando, mas Deus, Ele veio e Ele agiu em seu favor. Quando foi isso? O que é que Deus já fez pela sua vida? Inspire-se nisso, motive-se nisso, alegre-se nisso. Porque se Deus fez, meu irmão, Ele faz de novo. Ele é o mesmo Deus, Ele não mudou. Como Ele restaurou no passado, Ele pode restaurar agora. Por isso, inspire-se no que Deus já fez na sua vida. Eu quero ler novamente o verso 1, 2 e 3, que diz: quando o Senhor trouxe os cativos de volta a Sião, foi como um sonho. Então a nossa boca encheu-se de riso e a nossa língua de cantos de alegria. Até nas outras nações se dizia: o Senhor fez coisas grandiosas por este povo. Sim, coisas grandiosas fez o Senhor por nós, por isso estamos alegres. Perceba que aqui o salmista ele está olhando em retrospectiva na sua vida.
ele está olhando para o passado, ele está olhando para trás, ele está se lembrando de quando Deus libertou o povo do cativeiro na Babilônia. O coração do salmista transborda de alegria por se lembrar daquilo que Deus havia feito em favor dele, em favor do povo. E essa deve ser também a nossa postura, quando nós olhamos para aquilo que Deus já fez nas nossas vidas. Nós devemos olhar para o passado, não para nós ficarmos presos no passado, não para nós ficarmos naquele saudosismo nostálgico. Nós devemos olhar para o passado, não para nós vivermos do passado, mas para nós arrancarmos esperança de lá, para nós vivermos o nosso hoje. E o Deus que me libertou do cativeiro agora pode também me libertar, que o Deus que me ajudou a vencer as crises que eu vivi ontem, pode também me ajudar agora. Por isso eu te pergunto mais uma vez, o que é que Deus tem feito na tua vida, o que Ele já fez? Quais são as memórias que você tem dos feitos de Deus no seu passado? E sabe, meus irmãos, nós podemos nos inspirar no que Deus fez e no que Deus faz em nossas vidas, porque o que Deus faz supera as nossas expectativas. O que Deus faz sempre supera as nossas expectativas. Veja só o versículo 1 que nós lemos. Quando o Senhor trouxe os cativos de volta a Sião, foi como um sonho. Foi como um sonho, não parecia verdade, não é possível. Foi lindo demais, foi incrível, parecia um sonho. Muitos achavam que a situação do exílio não tinha mais solução. Eles haviam perdido tudo, eles haviam sido massacrados. Eu imagino que eles choravam diariamente, clamavam ao Senhor, mas eles já talvez não tinham mais esperança, não tinham mais o que fazer, estavam sem uma perspectiva do futuro. E quem sabe você se encontra nessa mesma situação aqui nessa noite, aí contextualizando no problema que você tem enfrentado, na situação que você tem encarado. Talvez você já pense assim que acabou, não tem mais jeito, e agora? O chão desapareceu, as pernas bambas. E eu me lembro, sabe, meus irmãos, naquela quarta-feira, quando eu fiquei sabendo que minha filha havia morrido. E depois de ter passado o dia inteiro no hospital com a minha esposa, eu voltei para casa à noite para tomar um banho, pegar algumas coisas, para retornar, passar a noite no hospital com ela. E nesse tempo sozinho, eu me senti desse jeito. E agora? E agora, Senhor? As pernas bambas, eu não sabia o que fazer. Não tinha esperança, era difícil demais ver alguma saída. Era difícil demais crer e acreditar que a boa mão de Deus estava ali cuidando. Mas quem sabe quando você olha para a sua vida hoje, você também sente dessa mesma forma. Deus, está difícil ver o teu agir, Senhor. Para que tudo isso, Senhor? Não precisava de tudo isso. Para quê? Qual que é a solução? Qual que é o propósito? Como que eu vou encontrar esperança nisso tudo? O sofrimento parece que não vai acabar. O sofrimento parece que não tem fim. E você se vê cercado por dores, cercado por questionamentos, cercado por mágoas. É como se não houvesse mais chance para você. E a incredulidade, ela bate a sua porta e diz: acabou, não tem mais jeito, desiste, abre mão. Mas aquilo que parecia ser impossível, Deus foi lá e fez. De repente, a Babilônia caiu, e Deus trouxe libertação para o seu povo. Deus abriu a porta da escravidão para tornar aquele povo livre. Deus entra naquele cenário e Ele supera todas as expectativas do povo de Israel, tornando aquela nação livre, os levando a sonhar novamente, os enchendo de esperança com o futuro. E quando nós pensamos que não tem mais solução também nas nossas vidas, nas situações que nós estamos enfrentando, Deus, Ele vem e Ele mostra que é possível sim. Deus, Ele vem e Ele mostra que há esperança e que Ele pode nos surpreender. E em segundo, nós podemos nos inspirar no que Deus já fez, porque o que Deus faz gera muita alegria. Aquilo que Deus faz
gera muita alegria. Veja o versículo 2 comigo, a primeira parte do versículo. Então a nossa boca encheu-se de riso e a nossa língua de cantos de alegria. Hoje talvez hoje o cenário da sua vida é um cenário de dor, não é um cenário de riso. Não é um cenário de cantos de alegria. Quem sabe é um cenário de lamento. Mas Deus é o Deus que pode transformar o seu lamento, esse cenário de morte, de destruição, em cantos de alegria, em plena satisfação, em plena paz. Deus é especialista em transformar cenários desastrosos em obras de arte. Antes o povo estava ali preso e escravizado na Babilônia. Agora eles estão olhando para trás. Agora eles estão em Sião, cantando e se alegrando pelas grandes coisas que Deus havia feito por eles. E isso nos indica, meus irmãos, que as nossas dores, isso nos indica que os nossos sofrimentos, eles são passageiros, pois Deus sempre nos surpreende com um cenário novo que nos traz muita alegria. E em terceiro, nós podemos nos inspirar também no que Deus já fez, porque aquilo que Deus faz impacta os outros. Aquilo que Deus faz não apenas nos surpreende, mas surpreende as pessoas também que estão ao nosso redor. Veja a segunda parte do versículo 2. Até nas outras nações se dizia: o Senhor fez coisas grandiosas por esse povo. Amém? O Senhor fez coisas grandiosas por esse povo. O que Deus fez por Israel trouxe um impacto em todas as nações vizinhas. E eles ficaram impressionados, pensando: puxa, quantas coisas grandiosas esse Deus tem feito por esse povo. E é exatamente isso que Deus também faz nas nossas vidas. Porque quando nós somos abençoados, quando Deus age nas nossas vidas, Ele também gera um impacto na vida daqueles que estão ao nosso redor. Quando você acha que tudo acabou, Deus vem e Ele restaura a sua sorte. Quando você pensa que não tem mais jeito, Deus vem e restaura a sua vida. Ele vem e te dá vigor, Ele vem e te dá esperança. E então Ele faz com que o milagre que Ele operou na sua vida seja visto por todos. E é assim que Deus age. E em quarto, nós podemos ver também aqui que nós podemos nos inspirar em Deus, naquilo que Deus já fez nas nossas vidas, porque o que Deus faz gera gratidão. O que Deus faz gera gratidão. Olha só o versículo 3. Sim, coisas grandiosas fez o Senhor por nós, por isso estamos alegres. Há aqui um reconhecimento no coração do salmista. Há um reconhecimento de gratidão. Ele está reconhecendo que Deus havia feito coisas grandiosas por eles, e é por isso que eles estavam alegres. E gratidão é isso, meus irmãos. Gratidão é nós reconhecermos os feitos de Deus com alegria. Deus tem feito grandes coisas por nós. É por isso que nós estamos alegres. É por isso. Ele tem me dado tudo que eu preciso. Ele tem me dado saúde, moradia. Eu tenho o que comer, eu tenho o que beber, eu tenho o que vestir. Eu tenho uma família espiritual que são vocês. Eu tenho amigos, eu tenho a igreja do Senhor. Eu tenho perdão. Quando eu mais precisei, Ele me alcançou com o seu braço de amor e misericórdia e me deu a salvação. A provisão de Deus está sobre a minha vida. Ele tem inundado o meu coração com os sonhos dEle. Ele tem enchido os meus olhos com esperança. Então, não tem como eu me entristecer com as coisas ruins que têm acontecido na minha vida, quando eu paro para pensar em tudo que Deus já fez e tem feito por mim. É hora de nós reconhecermos o que Deus tem feito por nós. É hora de nós olharmos para trás e nos inspirar naquilo que Deus já fez por nós. É tempo de olharmos para Ele com olhos de gratidão. É tempo de nos inspirar naquilo que Ele já fez. Pois Ele tem uma vida restaurada e cheia de esperança para cada um de nós. Em segundo lugar, meus irmãos, para vivermos uma vida restaurada, reconheça a sua crise atual. Reconheça a sua crise atual. Reconheça qual é a crise que você está enfrentando hoje. Reconheça para você mesmo que está doendo. Reconheça para você mesmo que as circunstâncias, elas são desfavoráveis, que o medo tem cercado a sua vida,
que o sofrimento chegou e tem inundado o teu coração. Reconheça isso. Não tem nada de errado em você reconhecer isso. É nobre você reconhecer isso para você mesmo e diante de Deus. Senhor, a minha crise é essa, Pai. Veja só o verso 4, como o salmista prossegue. Ele diz: Senhor, restaura-nos assim como enches o leito dos ribeiros no deserto. Eu quase consigo ouvir, eu quase consigo ver o salmista orando, clamando a Deus: Senhor, restaura-nos. Aqui ele está pedindo restauração para a sua vida, para o seu povo. Normalmente quem pede restauração é alguém que está ferido, é alguém que está enfrentando uma luta, é alguém que está abatido, é alguém que está triste, é alguém que está em sofrimento. E eu acho muito interessante porque ele faz uma analogia com um deserto seco que carece de água. Aqui o salmista ele está reconhecendo a sua crise atual. Ele está reconhecendo que na vida dele havia sequidão. Ele está reconhecendo que a sua vida estava árida como um deserto. E muitas vezes é assim também nas nossas vidas. Há sequidão, há aridez. Existem probabilidades de enfermidades. Existem probabilidades de morte. Os recursos parecem que não vão ser o suficientes. Você soma tudo, faz os cálculos, tudo, mas parece que não vai dar, não vai ser suficiente, vai faltar. Os resultados de exames são contrários à nossa esperança. E nós nos sentimos injustiçados, sem saber o que fazer. Qual é a sua crise? Qual é a sua dor? Qual é o nome da sua dor? O que essa crise está revelando nessa noite para você que precisa ser restaurado na sua vida? O que é que hoje tem tirado o seu sono? O que é que hoje tem gerado medo no seu coração? Em nome de Jesus, meus irmãos, preste atenção a isso. Os lugares secos do agora podem ser as fontes de vida do amanhã. Os lugares secos do agora podem se transformar em mananciais que jorram vida, que jorram esperança amanhã. O que hoje é como um deserto pode se transformar nesse manancial. Creia, meu irmão. O sofrimento que eu e minha esposa enfrentamos na perda da nossa filha tem hoje nos forjado a levar esperança aos enlutados. O que a princípio era para nos destruir, cooperou para o nosso bem, para que hoje nós pudéssemos ser agentes de restauração na vida de tantas pessoas. Os lugares secos do agora podem ser fontes de vida do amanhã. Mas diante disso, ao reconhecer a nossa crise atual, ao reconhecer as nossas dores, nós precisamos nos atentar a algumas verdades. E a primeira verdade é essa: um passado de glória não é garantia de um presente glorioso. Não é porque o ontem foi fácil, não é porque o ontem foi cheio de conquistas que hoje vai ser assim também. Não é porque ontem estava aparentemente dando tudo certo, tudo ok, tudo perfeito, não é garantia nenhuma que hoje vai continuar da mesma forma. A vitória do passado não é garantia de vitória no presente. Se nós andamos com Deus ontem, nós precisamos andar com Deus hoje. Por isso que a oração do salmista ela é tão assertiva. Ele diz: restaura a nossa sorte, Senhor. Porque as vitórias do passado não servem para hoje. A segunda verdade é que a sequidão do hoje é motivo para nós buscarmos a Deus. A aridez da nossa vida neste momento, hoje, nessa circunstância, é motivo de nós buscarmos a Deus. Não é motivo de nós nos desanimarmos. É motivo de nós clamarmos ainda mais, com mais força a Deus. Se você está atravessando um deserto, se você está passando aí por um vale sombrio, está difícil. Está difícil. Esse cenário que você está passando não é para te levar à desistência. É para que você use desse momento como uma oportunidade para você buscar, para você clamar ainda mais de Deus. Senhor, restaura-nos. Senhor, a sequidão na minha vida, Pai.
restaura a minha vida, as circunstâncias são contrárias, por isso restaura-nos, Senhor. E uma terceira verdade é que a restauração, ela é obra soberana de Deus. A restauração, ela é uma obra que só Deus pode fazer. Você percebe que o salmista, ele pede: Senhor, restaura-nos. Ele está pedindo para Deus, o Senhor soberano. Não são os decretos humanos que restauram a nossa vida, é o agir soberano de Deus. Não são os médicos, é o agir soberano de Deus. Não é o que você está sentindo, achando ou pensando, é o agir soberano de Deus. Não é o seu esforço ou qualquer coisa que você possa tentar fazer, mas é o agir soberano de Deus sobre a sua vida. Não depende de nós, depende dele. E a quarta verdade é essa: a restauração, ela é fruto da oração. A restauração, ela é fruto da oração. Sem oração não há restauração. Você nota que o salmista aqui, ele está orando. Ele está clamando ao Senhor com fervor. E nós precisamos também orar com fervor. Nós precisamos levantar a nossa voz em oração diante do Todo-Poderoso e clamar: Senhor, restaura-nos. É por isso que hoje, meu irmão, minha irmã, eu desafio você. Você precisa tomar a postura de iniciar o pacto de oração. Durante 7 semanas você vai estar aqui nesses cultos de quinta-feira. Você vai apresentar a sua crise atual diante do Senhor e você vai crer, porque Ele vai te responder, seja com um sim, seja com um não, ou seja com um espere. Ele vai te responder no tempo oportuno, Ele vai restaurar a tua vida, Ele vai mudar a tua sorte, Ele vai fazer você prosperar. Creia, se comprometa hoje com a oração. Você precisa agir para enfrentar esse marasmo. Você precisa parar de ficar pensando na derrota, na depressão. E você pode hoje começar a agir com a ação mais poderosa que existe, que é a oração. E a quinta verdade é que restauração é um milagre de Deus. A restauração é um milagre de Deus. Por isso que o salmista, ele diz: Senhor, restaura-nos assim como enches o leito dos ribeiros no deserto. Porque aquilo era um milagre que acontecia. E ele está dizendo: Senhor, faz esse milagre em mim também. Esse deserto ao qual o salmista se refere aqui é o Neguebe, o deserto do Neguebe, o maior deserto da Judeia. E ali por volta de mais ou menos uns 11 meses no ano, faz muito sol, não chove, é seca, aridez, o ano todo. Mas quando chega o mês das chuvas, de repente um milagre, um cenário milagroso começa a surgir. As águas, elas vão brotando das montanhas, e elas vão descendo como uma enxurrada, e elas vão descendo até o deserto, e vão alagando aqueles leitos secos, e fazendo tudo florescer. Todo aquele deserto seco se enche de flores, se enche de verde. E o salmista aqui, ele está dizendo: Senhor, assim como o Senhor faz lá no Neguebe, que as águas saem das rochas e faz tudo se transformar num jardim lindo, faz também na minha vida, Senhor. Minha vida, ela está seca, minha vida está sem alegria. Faz o mesmo em mim, Senhor, restaura-me, faz esse milagre em mim também. Mas para isso nós precisamos reconhecer que há sequidão. Mas para isso nós precisamos reconhecer a nossa crise atual e clamarmos a Deus por esse milagre. E por fim, em terceiro lugar, para viver uma vida restaurada, olhe com esperança para o futuro. Olhe com esperança para o futuro. Veja novamente os versos 5 e 6. Aqueles que semeiam com lágrimas, com cantos de alegria colherão. Aquele que sai chorando enquanto lança a semente, voltará com cantos de alegria, trazendo seus feixes. A semeadura com lágrimas é o prelúdio de uma colheita abundante amanhã.
Enquanto Deus não disser que acabou, meu irmão, não acabou. Não desista, porque ainda tem muito mais pela frente. Há uma colheita abundante te aguardando. Aqueles que semeiam com lágrimas colherão com cantos de alegria. Eu creio. Mas por que o texto ele não fala apenas assim? Aqueles que semeiam colherão. O texto, você repara que ele fala: aqueles que semeiam com lágrimas. Por quê? Por que com lágrimas? Porque a semeadura é difícil. Por que com lágrimas? Porque a semeadura é difícil. Às vezes o solo é duro demais. Às vezes o solo é rochoso, cheio de espinhos. Nós acabamos nos machucando. E às vezes nós precisamos amolecer com as nossas lágrimas. Às vezes nós precisamos amolecer esse solo com as nossas lágrimas. Às vezes nós precisamos contrariar a nossa vontade, os nossos sentimentos e as nossas emoções. Na grande maioria das vezes, nós vamos precisar fazer isso. Nós vamos ter que levantar todo dia de manhã, mesmo com o nosso coração quebrado, mesmo com o nosso coração despedaçado, mesmo em meio às lágrimas, nós vamos precisar nos levantar e fazer aquilo que precisa ser feito. Porque não é deitado numa cama, lamentando a vida, que a nossa vida vai ser restaurada por Deus. Não, de maneira nenhuma. E eu reconheço, meus irmãos, e eu sei que é difícil. É verdade, é muito difícil. Mas nós não precisamos engolir o nosso choro. Nós podemos chorar sim, mas nós devemos ir para a semeadura, mesmo que com lágrimas. Custe o que custar, nós precisamos nos levantar e semear com lágrimas, porque aqueles que semeiam com lágrimas, com cantos de alegria, colherão e se alegrarão. Eu creio em nome de Jesus. Por que com lágrimas? Porque a semeadura exige um processo. Não é da noite para o dia, meu irmão. Você vai ter que continuar semeando com lágrimas ainda durante um período. Depois de lançar a terra, as sementes na terra, depois de preparar tudo, ainda vem aquele período difícil da espera até a colheita. E como é difícil esperar. Como é complicado esperar. Algumas semanas atrás, eu e a Maíra, a gente saiu de férias, fomos para a praia, alguns dias de descanso, e na volta, no retorno, na estrada, nós pegamos construção que eles estão fazendo, eles estão duplicando a rodovia. Depois que terminar vai ficar uma maravilha. Eles estão duplicando e a gente ficou parado mais ou menos uns 40, 45 minutos esperando dentro do carro, o sol batendo na nossa perna, não tinha como desviar, aquele fedor de diesel queimado, pneu de caminhão queimado, aquele cenário feio, todo quebrado. Não tinha nenhuma paisagem bonita para pelo menos ficar admirando, não. E eu fiquei pensando assim, meu Deus do céu, queria tanto já poder chegar logo em casa. Mas então o Espírito Santo naquele momento me cutucou e disse: mas você está reparando esse cenário aqui? Olha só como que esse cenário parece com a vida. Olha só. E ele começou a ministrar o meu coração. Muitas vezes na vida você tem que esperar. Muitas vezes você vai ficar num lugar que não é o lugar que você gostaria de estar agora. O cenário talvez não é o mais bonito. Está tudo sujo, está tudo quebrado, está fedido. É chato. Mas você já parou para pensar, o Espírito Santo ministrando, que talvez na próxima vez que você pegar essa estrada já vai estar pronta. E você vai poder sair de Maringá até Curitiba, até o litoral catarinense, numa pista dupla, com a paisagem bonita, sem precisar mais se preocupar e ficar atrás daqueles caminhões lentos que atrasam a nossa viagem. Você já parou para pensar que daqui mais um pouquinho, se você esperar, você vai ver um cenário totalmente diferente e você vai poder desfrutar dos benefícios dessa espera? E eu fiquei pensando, puxa vida, é assim também nas nossas vidas. Por isso é que nós precisamos regar
o solo das nossas vidas com lágrimas. A saída é com choro, meus irmãos, é verdade. Mas a volta é com alegria. A saída é de semeadura, mas a volta é do quê? A volta é de colheita. A saída é com poucas sementes na mão, mas a volta é com grandes feixes. Olhe com esperança para o futuro. Está doendo agora? Está doendo. Mas saiba que Deus vai transformar a sua vida. Saiba que Deus vai restaurar a sua dor. As chuvas virão, as águas brotarão das montanhas, o terreno seco e árido de agora se tornará num manancial, tornando todo o nosso redor em um jardim bem regado e frutífero. Sabe, eu e minha esposa, nós sofremos demais com a perda da Mel. Demais. Levou muito tempo para as nossas emoções se estabilizarem, nós enfrentarmos o luto. E eu confesso, meus irmãos, que nós ainda sofremos, não é um assunto fácil para nós. Não tem como nós lembrarmos de tudo isso sem que isso doa no nosso coração. Mas nesse período de luto, Deus tem nos restaurado. Nesse período de semeadura com lágrimas, Deus tem feito a nossa terra florescer. E eu creio que há uma grande colheita nos aguardando. Sabe que a nossa filha, ela faleceu em junho do ano passado. 3 meses depois, nós ficamos grávidos novamente. O Senhor nos abençoou. E pouco tempo depois nós descobrimos que era uma menina, a quem nós chamamos de Liz, L-I-S, Liz. E Liz significa lírio em francês. E nós temos crido que a nossa Liz, ela está chegando nas nossas vidas como um lírio dos vales. O lírio dos vales, ele surge em um cenário totalmente feio, num vale, frio, sem muita vida, sujo, mas ele nasce ali, e ele é branco, então dá para se ver de longe, aquela flor que nasce no meio de um cenário horrível, ela nasce ali para trazer beleza, para trazer vida, para trazer esperança, mesmo naquele cenário hostil. Deus tem transformado o nosso vale em um jardim, e o nosso jardim já está quase florescendo. A nossa Liz já está de 8 meses, 33 semanas, 5 dias, saúde perfeita. E pela fé, meus irmãos, nós cremos que nós vamos segurar a nossa filha nos nossos braços. Pela fé, nós estamos olhando com esperança para o futuro. Pela fé, nós estamos crendo que Deus é bom e fiel, e Ele continua sendo bom e fiel, porque Deus tem restaurado as nossas vidas, e Ele também está restaurando a tua vida. E o que nos motiva a olhar para o futuro com tanta esperança é nós sabermos em quem nós temos crido. E sabemos que Ele é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo aquilo que nós pedimos ou pensamos. É verdade, eu sinto medo, eu me preocupo, eu me desespero muitas vezes. Semana passada foi quando a Liz completou 32 semanas e 4 dias, a mesma idade da Mel, e foi uma semana muito difícil para nós, mas Deus tem nos sustentado, e também é porque eu sei que o nosso Deus é bom e fiel, que eu decido hoje e mais uma vez a me inspirar nas coisas que Deus já fez, a reconhecer a minha crise atual e a olhar para o futuro cheio de esperança. E mesmo que não saia nada do jeito que eu esperei, e mesmo que não saia nada como eu imaginei, eu vou continuar crendo no Senhor, o autor e consumador da minha fé, porque Ele tem uma vida restaurada para mim, porque Ele tem uma vida restaurada para você. Basta você confiar, basta você descansar. Aqueles que semeiam com lágrimas, com cantos de alegria colherão. Feche os seus olhos, meu irmão, e vamos orar. Senhor Jesus, restaura-nos, ó Pai, restaura a Tua igreja, faz de novo aquilo que o Senhor fez em nossas vidas. Ó Deus, permita que a Tua chuva molhe essa terra seca do nosso coração e gere esperança, gera fé, gera dependência, Senhor.
cura-nos, restaura-nos. Nós clamamos a Ti e cremos no Senhor. Missionária Central de Maringá.